Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E estamos aqui hoje para mais um tema muito importante. Afinal de contas, a população mundial está vivendo cada vez mais, porém é necessário viver bem. Com qualidade. Afinal de contas, ninguém quer virar uma múmia e não sair de dentro do sarcófago, não é verdade? É por isso que você tá com essa faixa de tenista na testa? Já tô meio múmia já. Não. Mas, então, para hoje, o tema super importante é preciso envelhecer com qualidade. Quem Pode Podcast. Muito bem. Estamos de volta com mais um Quem Pode Podcast. E, Rogério, você sabe que as pessoas têm falado assim, nossa, eu gosto tanto de vocês, mas não tenho tempo de ouvir. Poxa vida, não tem como não ouvir. Pode ouvir, fica à vontade. Principalmente, né, porque você acaba ouvindo, você não precisa necessariamente parar para fazer isso. Nós não temos o visual ainda, então é apenas áudio. Você pode se deleitar com as nossas vozes. Por exemplo, eu não gosto muito de ficar fazendo caminhada em esteira, mas está chovendo e tal. E aí, o que eu faço? Eu ponho o podcast, começo a ouvir, passa 40 minutos que você nem percebe que você está se exercitando. Então, você está se informando, se divertindo e se exercitando. Você costuma fazer o que, Rogério? Cara, você falou que você não gosta de andar na esteira. Eu não gosto de passar roupa. Então, nada melhor do que passar o tempo passando roupa, ouvindo o Quem Pode Podcast. É o que eu faço muito, cara. Ou seja, você passa o tempo, passa a roupa e passo a vida, é uma beleza. E aí eu pego as roupas de todo mundo do prédio, fico ouvindo o dia inteiro. É verdade, eu costumo também ter que lavar uma louça, põe um podcast curtinho ali, apesar que eu demoro pra lavar a louça, que eu fico enrolando pra ouvir o podcast, né? Então, eu costumo, o pessoal que vai fazer caminhada e tal, como eu faço também de manhã, eu baixo o podcast, coloco lá no meu iPod, vou dar minha caminhada e fico me ouvindo. É isso aí, você também pode, além de você, né, seguir o podcast, você pode baixar no seu celular ou, de repente, colocar no seu iPod, sei lá, você pode guardar. Não precisa necessariamente estar online. Mas muito bem, hoje nosso abraço vai pra onde, Rojão? Inclusive, falando nisso, o pessoal de Nova York dizem que baixa os podcasts e ouvem lá em Nova York. Que legal, os americanos? Não, é Nova York no Maranhão. Um abraço aos ouvintes de Nova York no Maranhão. Isso, inclusive aqui eu recebi o Ederson Moraes dizendo que o pessoal para na fábrica pra ouvir. Olha que legal. Pra ouvir lá em Nova York, no Maranhão, cara. Nova York no Maranhão, que tem a população estimada em 4.683 pessoas. Todos ouvintes do Quem Pode Podcast. Exatamente. Um abraço a todos vocês aí. Aos nova-iorquinos do Maranhão. E todo o Maranhão também, todo o Brasil que estiver ouvindo. Todo o Brasil é nosso ouvinte. Mas vamos lá, nós estamos aqui hoje com uma convidada mais do que especial. Ela é acupunturista, ela é personal trainer, e ela trabalha com pessoas que querem realmente ter uma qualidade de vida ou querem, de repente, melhorar alguma coisa no físico da sua vida. Com vocês, Cristine Fuoco! Oi, gente, tudo bem? Oi, Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Ela tá tão séria, né, Rogério? Pois é. Então, uma moça tão bonita e séria desse jeito. É porque ela não gosta de palhaçada, deve ser isso. Vou ser sério hoje. Pois é, Cris, muito obrigado por estar aqui. E a gente, te chamou porque realmente, o que tá acontecendo? Olhando dados, a população tá cada vez mais vivendo mais, né? Mas isso não significa que ela está vivendo no sentido realmente de viver a vida. Ela só está sobrevivendo em muitos casos. A pessoa fica velhinha, mas está presa numa cama, não consegue se levantar sozinha. Isso é muito, talvez, por conta de uma vida que ela teve pregressa aí, onde ela não se cuidou. Não sei, não posso dizer todos os casos. Concordo. Mas antes da gente falar desse assunto, queria saber fala um pouquinho de você e da tua carreira. Como é que começou tudo isso, Cris? Então, eu sou de formação, né? Sou professora de educação física. Tô formada já há 20 anos. Você se formou com 10? A carinha dá uma... bom. Dá uma
ajudada. Foi com 12. Ela tá falando isso porque foi com Com 12. 12, é. Mas, então já que é pra falar, eu estou com 42 anos, acabei de fazer agora em março. Tá uma menina. Parabéns. Mas é de família, viu? Então não é só atividade física, não é só rotina. Isso tem um pouco de genética também, mas minha rotina de vida eu acho que ajudou bastante. Mas então... Você começou estudando educação física. Isso. Tenho formação de educadora física, já tô formada há 20 anos e faz 5 anos que a acupuntura... Ela apareceu na minha vida para eu estudar, porque eu já sou paciente de acupuntura há mais de 10 anos. Você já gostava da Já acupuntura? tenho uma afinidade. E assim, a primeira vez que eu fiz uma sessão foi com 18 anos, a primeira vez que eu fui prestar vestibular. Porque eu fiquei tão nervosa que aí eu conheci a acupuntura. É mesmo? Você tava... Me estressada? Não é aquela coisa nervosa de vamos prestar FUVEST. Eu preciso passar, né? Entendeu? E não passei, mas foi ótimo porque eu conheci a acupuntura. Olha Tomou que umas coisa. agulhadas lá. Né? Então isso foi minha primeira experiência na acupuntura. E depois fiquei um tempo sem fazer, daí faz 10 anos daqui pra trás que eu sou paciente de acupuntura. E faz 5 anos que você virou profissional. Exatamente. E, gente, é um universo esplêndido, assim. Eu imagino. Você vai falar mais, mas me diz uma coisa. Então você não começou com a acupuntura. Você, na verdade, foi educadora física, trabalhou nesta área de personal, dando aula. E aí, me conta um pouquinho mais disso. Isso, então, hoje eu tenho alunos de personal. Eu tenho alunos de personal que eu faço tanto a atividade física, recuperação, pós-cirúrgico, envelhecimento, é uma gama muito grande. E tenho esses alunos que também se tornam meus pacientes e tenho só pacientes de acupuntura. Então, assim, minha agenda acaba ficando bem repleta. Agora, com a história da pandemia... A acupuntura, acredito que deu uma segurada. Deu uma reduzida, mas assim, sempre... Graças ao bom Deus e às pessoas, sempre aparece alguma coisa aí. Tá segurando os pratinhos na vareta. Exatamente. Não posso falar que eu não tô trabalhando. Que bom, que bom. Agora me diz uma coisa. Você trabalhou... Quando você trabalhou com a educação física, você preparava pessoas que queriam emagrecer ou que estavam com algum problema? Como que aconteceu tudo isso? Então vamos lá. Mundo de academia. A maior parte a gente atende um público mais jovem, que é aquele pessoal que vai chegar, as meninas querem o bumbum durinho, querem o bundão, os meninos um super bíceps, aquela história. E aos poucos aí, conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai conhecendo pessoas mais velhas que elas foram iniciando essa história de usar academia. Por quê? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai começando a sentir as necessidades de abaixar e pegar alguma coisa. Ai, deu uma dor na lombar. Ai, eu fui amarrar o tênis e fui me abaixar um pouco mais. Falar, nossa, minha flexibilidade tá tão ruim. Eu não alcanço mais o tênis, faz tempo. Vou pegar a caixa de leite no mercado e, nossa, que pesado. Então, assim, as pessoas começaram a buscar mais atividade física no seu dia a dia. E daí que veio crescendo muito essa história das pessoas mais velhas, envelhecendo, indo atrás da atividade física. Olha que interessante você falar isso, porque assim, realmente, outro dia eu não sei o que eu peguei que era mais pesado, eu falei, nossa, eu não lembrava desse negócio ser tão pesado, eu que tô ficando mais fraco, então. Porque conforme o tempo vai passando, a idade vai chegando, a gente vai tendo diminuição de fibra muscular, que é normal. Conforme o tempo vai passando, fibra muscular vai diminuindo e a gente precisa fazer atividade física. E aonde essa fase minha de trabalho, eu já estava trabalhando dentro do Albert Einstein, tinha uma academia só para os médicos lá. Ah, que legal, você trabalhou no Einstein. Isso, eu trabalhei numa academia que era selecionada para alguns médicos lá, era uma coisa diferenciada. Era o próprio médico que usava a academia, não é ele não indicava paciente para uma fisioterapia, alguma coisa. Lá dentro eu era professora dos médicos. Entendi. E daí foi aonde eu aprendi muita coisa sobre medicina também, que isso é um mundo maravilhoso. Mas foi aonde eu consegui fazer com que, por exemplo, você pega médicos lá que não faziam atividade física, eram fumantes, que acontece muito, acima do peso, e a gente começou a trabalhar com essa história de rotina. E assim, quantas vezes eu não ouvi? Ai, Cris, hoje eu não vou ter tempo. Eu falo, não, gente, vocês precisam de rotina, que nem hoje sobrou meia hora na sua agenda. Corre rapidinho, que era dentro do hospital. Vai fazer. Era no quinto. Sobe, corre rapidinho lá, faça nem que for meia hora. Se conseguiu caminhar meia hora hoje, vá.
porque a atividade é importante diariamente. Mas eu tenho uma pergunta, Cris. Eles estavam fazendo exercício para ficar mais forte ou já era uma questão mais saúde? Exatamente. É a história do envelhecer com saúde. A maioria dos médicos lá do público que a gente atingia lá era a saúde. Por quê? O trabalho é estressante, são muitas horas de trabalho. Então era o momento de desestressar. E eu brincava, quem manda dentro dessa sala sou eu. Aqui dentro, esquece o hospital, porque às vezes eles vinham trazendo um monte de coisa. E o cara ligado no trabalho, né? Exatamente, eu fazia com que, não, vem cá, vamos mudar de assunto. Tem mais de um? Normalmente tinha umas 5 pessoas E eles na sala. compartilhando o trabalho? Às vezes acontecia porque alguns têm pacientes em comum, eles atendem, às vezes, eles têm um grupo de médicos que atendem um paciente. Aí que eu ia chegar. E você dava bronca pra, opa, aqui não é hora de falar de trabalho. Vamos mudar de assunto, vamos mudar a cabeça, aqui é hora de fazer exercício, vamos cuidar, vamos desestressar. Então vamos tirar a atenção, tipo, nem que fosse pra assistir o jornal e falando de alguma coisa, desgraça do jornal. Mas vamos tirar o hospital. Exatamente. Do Por quê? Porque a gente precisa tirar o estresse. O que é atividade física? É tirar o estresse, mudar a rotina, fazer o corpo trabalhar com outra vibe. Certo? Produzir a química necessária. Exatamente, porque se você ficar com a cabeça lá ainda, não adianta nada. Tanto que assim, tem gente que gosta de correr com o foninho de ouvido, com a música que gosta, porque muda a vibe dela. Mas você trabalhou muito tempo no Einstein ou não? Foram 5 anos lá no Einstein, assim, bastante. Foi um período, acho que, vou falar que de todos os lugares, dos lugares que eu trabalhei, foi acho que o que eu mais gostei, mais colhi frutos, mais me doei. Então você ficou 4 anos na academia do Einstein e o 5º ano foi residência. Quase isso. Eu ainda brincava, eu falei, ó, não posso nem falar. Desculpem pessoas da fisioterapia. Mas teve um médico lá, que era o Dr. Domingos, que ele fez uma cirurgia de LCA, que é uma reconstituição de ligamento. E ele não quis fazer físio, ele fez a físio lá comigo, porque eu sou já uma paciente de LCA, então eu sei toda a recuperação. Fui conversar com as meninas da físio lá, que elas são minhas colegas. No final, ele acabou fazendo lá na academia, porque era um lugar mais tranquilo. Ah, legal. Porque assim, existe uma... Não vou dizer uma concorrência nem uma competição, mas... Existem algumas coisas que são da físio e não é da educação física? Eu acho que tem coisas que acabam juntando, mas tem coisas muito específicas. Pós-cirúrgico, algumas massagens, algumas funções que ocorrem, por exemplo, dentro da UTI, que fisioterapeuta ajuda. Educador físico não se mete. Mas, por exemplo, hoje o Pilates... Okay. A maioria das professoras de Pilates são fisioterapeutas. E é uma área totalmente da atividade física. Sim. Então, assim, tem momentos que ela se junta e se funde. E tem momentos que a gente consegue trabalhar muito junto. Hoje mesmo eu tô com uma paciente que tem uma lesão de lombar, uma lesão de punho. Eu faço atividade física com ela e acupuntura. E ela faz a físio lá. E ele me mandou um recado. Olha, pede pra eu não fazer X exercícios, porque prejudica, que eu já não estava fazendo. Que ela falou, ela não tá fazendo, mas eu aviso. E pede pra ela fazer mais tal e tal coisa, porque assim me ajuda, porque assim você faz mais vezes por semana. Ela, mas eu tô fazendo. Então, legal, porque e é um assim... trabalho integrado. Exatamente. Isso é muito gostoso. Então, Cris, na verdade, você nunca focou na estética, na verdade. Meu mundo nunca foi só estética, assim, eu sempre gostei, meu lado é engraçado, gente, eu sempre gostei da medicina e a educação física foi uma coisa que veio na minha vida muito forte. Eu sou mais atleta, de época de escola e tudo, mas tive uma lesão no joelho e acabei me afastando. Eu falei, onde que eu vou ficar? Eu vou pra acupuntura, pra educação física. E dela... O meu mundo acabou indo pro lado mais médico. Tanto que hoje, assim, eu tenho... Meus alunos são idosos. Eu tenho alunos que já tiveram um AVC. Eu tenho alunos que estão com problema... Idosos mais ainda, né? Mas idosos que têm problemas motores. Não posso falar que eu não tenho jovens que estão comigo para qualidade de vida. Sim, claro. Então, mas já tenho. Isso também já é um trabalho para o futuro, né? Sim. O meu maior público realmente é o pessoal mais velho e os idosos. E assim, acaba vendo... Eu tenho um Dr. Trigo, é um ortopedista. Ele é um pão.
Ele é um pão. Dr. Ricardo Trigo, ele é um pão. Vou brincar com ele. Ele vai pra praia e ele volta um pão. Vamos mandar um abraço ao doutor Ricardo Trigo, que é um pão. Ele é um grande parceiro meu. Eu falei, graças a ele, ele foi um cara que me olhou lá de longe e falou, Cris, você vai ser a pessoa que eu sempre vou indicar, porque eu gosto muito do seu trabalho. Indica ele também pro Quem Pode Podcast, Também, né, Rogério? seja muito bem-vindo também ao nosso E podcast. ele muitas vezes me passou pacientes. Eu tenho uma paciente que tá comigo há 2 anos, a Cíntia. Ela falou, desculpa de novo, físios. Mas infelizmente ela passou na mão de físios que não ajudaram muito ela. Existe físios e físios, como existe... Educadores e educadores. E hoje, a Cíntia fala de mim aos 4 ventos, porque ela fala, hoje eu só voltei a correr porque eu conheci a Cris. Olha que legal isso. Entendeu? E há pouco tempo ela tomou um tombo correndo, ela me ligou desesperada. Aí agora eu falei, vai ao médico, vê como é que você tá, se você vai ter que fazer ressonância, tem repouso, medicação, e depois a gente continua. E ela já está correndo de novo, pessoal. Essa mulher é uma máquina também. Parabéns. Mas assim, com uma boa indicação... Como é o nome dela? Cíntia. Um abraço pra Cíntia. Com uma boa indicação de professor, de físio, de médico, a gente tem sempre um bom resultado. Então é isso que a gente precisa ir atrás. Mas a educação física tem anatomia, né? Como matéria. Sim, a gente tem um... No meu curso eu tive 1 ano inteiro de anatomia. Mas é geral? Tem que conhecer, né? É geral ou é assim, é muito músculo? Ou Não, tudo? a gente aprende. O início é uma coisa geral, depois vai mais forte para uma parte óssea e maior parte muscular. Para você entender o que acontece, como é a inserção, aonde o músculo fica na parte óssea, em que articulação que é exigida para fazer tal movimento que usa tal músculo. Mas se eu tiver... Tô eu e você lá em Paraty, Mirim, Ermo, e aí tem um caboclo lá que tem um apendicite. Eu te dou uma latinha de cerveja pra você usar como bisturi, você tira o apêndice dele? Não, isso aí é pra médico, não pra educador físico. Não, mas então lá, então... Não, eu digo assim, a pessoa que entende de eu não sei nem onde fica o apêndice. Não, a gente sabe, né? A gente sabe tem onde toda a noção, fica. É isso que eu tô perguntando. Sim. Tem toda a noção de anatomia. Sabe onde tem rim, fígado, coração, ou seja, pulmão? Você tem toda a noção médica, é isso que eu tô... Ela tem uma noção de primeiros socorros, médica, uma noção médica, né? Uma noção clínica. Fisiológica, vamos dizer assim. Olha como... Pois é, não. Você sabe que uma vez eu tô andando de bicicleta, eu vi uma trombada que era o meu amigo que vinha atrás, eu fui olhar pra trás e frear, eu acho que joguei o corpo pra frente, sozinho, né? Teve um acidente atrás e eu caí sozinho. Só que eu acho que eu dei um mau jeito aqui na bacia, onde é a minha perna direita. Você não vai pedir pra ver agora, não. Por favor. Mas assim, eu deixei passar. Hoje eu tenho dificuldade de secar essa perna por conta que eu deixei aquele negócio enrijecer. Ele deve ter dado uma fisgada na virilha, no quadril. É preguiça ou uma de secar a fissura perna que ele direito. deu. Só que se endureceu de tal forma que agora pra amarrar o sapato dessa perna. Acho que ele ficou manco. Pode ser que ele ficou manco. Eu sou meio manco, deve ver que é isso. Mas assim, então, por isso que é importante procurar sempre um profissional para cuidar. Eu devia ter ido no médico, talvez ele me recomendasse um fisioterapeuta e talvez o fisioterapeuta ia me recomendar algum professor de educação física para continuar, né? Um detalhezinho, gente. A físio é importante, mas o que é importante? Vou te falar de novo. A rotina diária de atividade física te tira vários problemas, tá? Não se machucar, não entorce. Você tá na rua andando, torceu o pé, virou o pé num buraco. Se você fizer atividade física sempre, você não vai ter problema de lesão ali. É muito difícil dar uma lesão. Concordo plenamente. Entendeu? Fortalecer a musculatura. Exatamente. Tá fortalecido, tá alongado. A gente trabalha a propriocepção, que é exatamente o desequilíbrio que vai lidar diretamente com isso. Então, assim, atividade física ela deve ser feita desde criança, lá da escola, pequenininho, pra vida inteira. O problema é que a gente tem mania de fazer na escola, daí não faz, daí faz um pouquinho, daí não faz. E outra, às vezes o exercício é chato, por isso que as pessoas adultas não mantêm. Meus colegas de sala de musculação, por exemplo, eles adoram deixar os alunos muito doloridos. Porque precisa pôr carga, porque sem carga você não tem resposta muscular. Então, mas vamos fazer mais progressivo? Sim, né? Porque se a pessoa manter a rotina de atividade física, ela não para mais. Agora, você começa um aluno, você começou, hoje você foi, amanhã você acorda dolorido, não anda, você vai na academia? Não vai.
Daí você já cortou. Eu, como começando a malhar, pegava já peso, no outro dia não conseguia tanta dor no braço, parecia um Horácio com aquele braço Exatamente. assim, Daí eu falo, daí você desestimula. E daí assim, por que o personal há uns 15 anos atrás veio pra ficar com toda a intensidade? Porque você consegue ter resultado, você não precisa estar sempre dolorido. A gente pode... Hoje mesmo, minha aluna, porque quinta-feira eu fiquei com muita dor, sexta-feira eu não sei o quê. Eu falei, mas você fica assim toda semana? Não, olha como você tá bonita. Ela já é uma mãe com 3 filhos, quase 50 anos. Tá mantendo rotina alimentar, deu uma emagrecida, tá bonita, tá se gostando, tá se amando do jeito que tá. Saúde, pra cabeça. Mas eu falei, um pouquinho, um dia, uma semana de dor. É porque a gente deu uma forçada um pouco excessiva na musculatura. Mas essa semana já pega um pouco mais suave. É um trabalho programado. Ela ficou incomodada. Ela falou, poxa, Cris, mas eu passei o fim de semana dolorida. Poxa, eu não consegui. Eu falei, então tá bom. Mas é isso mesmo. Eu olhei pra cara dela e falei, é isso. Eu não preciso treinar todo dia e ficar dolorida. Mas eu posso ter umas alternâncias de... O legal do personal é isso. Hoje eu dei um treino mais calmo, amanhã eu dou um treino mais pesado, amanhã eu dou um treino mais inferior, outro dia eu dou um treino mais superior. Até pra mostrar que você pode, você consegue. Exatamente. Eu não consigo levantar esse peso, é muito pra mim. Tenta. Você vai chegar exatamente. lá. Você tem algum caso que você possa contar pra gente de êxito em algum momento aí? Como é que é? Eu tenho um caso de uma pessoa até que meio da minha família, a vovó Lídia. Ela é a avó do meu cunhado. Quando eu comecei a dar aula pra ela, ela tava com 93 anos. Nossa. Olha. A vovó Lídia não estava mais se virando na cama, não estava mais levantando sozinha da cama, ela tinha dificuldade pra andar, começou a usar bengala, dificuldade com a bengala, pegaram um andador. Não, a vovó precisa fazer exercício. Daí me chamaram, eu comecei 2 vezes por semana, 1 hora por dia. A vovó, vou falar que em 1 ano, a gente até brinca. A gente pegou uma hora, vó, vamos levantar pra ir em tal lugar? A hora que a gente olhou, ela tava andando segurando o andador na mão. Ela não tava usando. Que legal. Teve um outro fato engraçado com a vovó que eu falei assim, ela tava se mexendo tão bem. Ela foi se virar na cama à noite, acho que ela se virou tão rápido, gente, foi perto do Natal. Ela tomou um tombo. Ai. Ixi. Que ela bateu o rosto, mas você precisava ver como ela tava boa. E ela ria da situação, mas ela falou, filha, é porque eu tô me mexendo muito bem. Então, ela quebrou a cama tudo na porrada de nervosa. Então assim, ela tava quanto tempo sem fazer atividade física? A gente indica até pelo menos, no mínimo, de 3 vezes por semana. Mas em 2 vezes por semana, ela conseguiu ter resultado. Ela conseguiu se mexer sozinha na cama. Ela conseguia levantar da cama. Ela tava tomando banho sozinha. Né? Ela não precisava tanto de ter aquele braço o tempo todo alguém com ela. Não que ela não tenha um acompanhante sempre. Sim, ela tinha. Ainda mais pela idade. Pela idade. Mas ela já fazia as coisas sozinha. Isso ajuda todo mundo, a família, ela mesma, né? Ter um pouquinho mais de autonomia, isso é... E a autoestima, na fase lá na frente de idade, que eu falo que falta nas pessoas, tem muita gente que fica deprimido porque fica muito dependente do outro. Então é isso que a gente busca. A gente quer ser dependente de tudo, mas a gente é tão independente, a gente precisa da ajuda, de companheirismo, de ter um auxiliar ali, quando tá na idade avançada. Mas não ser totalmente dependente. Exatamente. Poxa, você se mexe sozinho, você se troca sozinho, entendeu? Isso é importante. Eu acho que isso é importante ainda mais pro idoso, porque ele fica deprimido. Você sabe que é assim, a gente chega à conclusão que quando fala da tua área, não é realmente aquela coisa, eu preciso ficar sarada. Claro que não. Se emagrecer, é qualidade de vida, né? Já você trabalha pensando realmente no futuro dessas pessoas. Isso é muito, exatamente, muito legal. Exatamente. O meu público já deixou de ser o público jovem. Por que você veredou pro público mais maduro? O mundo me levou, e depois que eu estive dentro do Einstein, eu acabei cada vez mais conhecendo pessoas mais velhas e pacientes, né, lá mais velhos. E foi ainda a área que eu fui... Que o mundo foi me levando. Eu fui sendo levada pra isso, mas é uma área que eu gosto muito. Os pacientes que tinha no Einstein eram médicos, eles já não são mais seus pacientes? Eu tenho ainda 3 alunos que são médicos lá do Einstein. Uma delas é a doutora Pilar, que já tá aposentada. O caso dela até... ela teve um AVC na mesa cirúrgica. Putz.
E ela ficou bem debilitada, acabou ficando em coma, Desculpa, tudo. ela médica, ela teve um AVC na mesa cirúrgica Porque trabalhando? Não. Ou Ela teve que fazer uma intervenção de um probleminha numa veia cerebral. Nela. E ela teve um AVC enquanto estavam fazendo a cirurgia, o procedimento. Nessa fase ela já estava para se aposentar. Mas o duro não é se aposentar ou não. O duro é a questão de você ficar com sequela, né? E como foi muito perto de uma região que tem muito a ver com parte motor e tudo, foi um tanto quanto complicado. Ela ficou um período maior de fisioterapia, tudo. E quando ela me conheceu, foi porque eu dava aula já pro marido dela, que é um outro médico lá do Einstein. Falou, não, já que você vai começar a ter que continuar a atividade física, vamos pegar uma professora. E eu conheço a Cris, vamos lá fazer isso. E eu comecei, quando eu a conheci, ela tinha ainda dificuldade para andar, ela tinha muito problema com visual, alturas, isso mexia, a parte cerebral mexe com muita coisa. Hoje ela parece que tem rodinha no pé, né? Porque ela não para. É mesmo? Quem que olha bom. ela fala que ela não teve nada. Só quem convive mesmo com ela que sabe que tem algumas coisas que ainda pegam. Mas parte motora dela já melhorou muito. Que bom. E quando a acupuntura entrou na minha vida, ela ficou uma das minhas maiores pacientes, assim. Legal, vamos falar da acupuntura. Porque tem muita gente, Cris, que não acredita. E a acupuntura faz parte da milenar medicina chinesa, né? Sim. Ela é uma cultura muito antiga, né? E não tem nada a ver com a nossa medicina. A medicina ocidental e oriental não tem nada a ver. O que é a medicina oriental, né? Tem gente que até pergunta, por que história é essa de meridiano, de energia? O que cada meridiano tem influência? Então, vou dizer basicamente, tem a ver com sentimentos. Todos os meridianos têm uma correlação com algum órgão e eles têm sentimentos. Então, assim, se a pessoa tá com raiva, se a pessoa tá feliz, se a pessoa tá triste, tá relacionado a um determinado meridiano que o responsável é um dos órgãos. Olha só que interessante. E daí a gente tem que trabalhar com essa energia. Daí a gente faz algumas anamneses, tem alguns tipos de anamnese que a gente... Pra tentar descobrir mais causas e coisas. Faz algumas perguntas pro paciente e daí identifica qual meridiano eu vou trabalhar. Meridiano é região. Imagina que o seu corpo é feito cheio de ruas, entendeu? Então esses meridianos, eles passam no seu corpo inteiro, ele é feito de energia. É algo vital, é algo que a gente não vê, não tem nada a ver com espiritualidade, tá, gente? É o GPS. Não tem nada a ver com religião. Mas então, ele tem GPS do corpo humano. Exatamente, ele tem a ver com a sua energia. Tem um endereço certo ali. E a gente tem meridianos que só passam no braço e vão pro tronco, e tem outros meridianos que são do tronco e vão pras pernas. São diferentes, não são todos que passam em todos os membros ou em todas as regiões. A gente tem meridianos na cabeça, cada um tem uma influência. De repente, eu tô com uma dor de cabeça. Aonde que é a dor? Daí eu já vou saber mais ou menos que meridiano que tá ali sendo acometido para saber o que eu vou trabalhar. Olha que legal. Então, assim, não é uma coisa simplesmente que você vai lá e colocar aquelas agulhinhas ali e falar, vamos ver se melhora. Agulhas. A acupuntura não é só feita com agulhas, tá, pessoal? Tem muita gente que tem medo de fazer acupuntura porque, você vai ficar me picando. Não, hoje em dia a gente tem semente, a gente tem magnetos, a gente tem cristais. Eu vejo aquelas pessoas que têm a orelha cheia de pontinho, cheia de pedrinha, bolotinha. Depende da técnica. A gente tem tantas técnicas. O leque da acupuntura, ela é tão grande, tão vasto, gente, que assim, não precisa ter medo. Você quer tratar com acupuntura? Olha, mas eu não gostaria de usar agulha, eu tenho um pouco de medo. Ok, a gente consegue fazer acupuntura com outras coisas. E uma coisa mais recente que veio pra mim, que eu consegui adquirir, foi o laser, que é um aparelhinho que a gente faz acupuntura com laser infravermelho e raio vermelho. Já imaginei a Cris aquele... Com a espada sabre de luz do Darth Vader. Mas pra criança é muito bom. Eu tenho alguns pacientes, criança, tendo às vezes bebê, tudo. Com laser ele te dá uma facilidade que não tem o risco de deixar, porque a agulha você tem que pôr e deixar um pouquinho. Dói. É uma picadinha muito fina, muito sucinta. Agora assim, tem gente que fala, mas e os choquinhos? Tem hora que a gente chama... tem hora que você faz o ponto tão certinho e consegue acertar o teti que eles falam, que te dá um choque, que te dá uma dor mais acentuada.
Daí tem gente que acha que isso é dor, mas não é da agulha. Na verdade, é o choque de energia que deu. É o ponto lá em cima. Porque a agulha em si, ela é muito fininha, então assim, não dá pra falar que dói. É uma picadinha muito sucinta. Uhum. E aí, cura mesmo? Porque tem gente que fica assim. Com certeza. É. Com certeza, mas assim, gente, acupuntura, uma sessão, ela funciona? Claro. Mas é um processo, é que nem um remedinho. É um tratamento, né? Entendeu? Então, toda semana, se você puder fazer uma sessão de acupuntura, gente, ela trabalha N coisas, ela trabalha, assim, tem gente que chega lá, eu tô com problema de cólica, por exemplo, as mulheres. Tem uma técnica que a gente faz, passa dor na hora. Olha que legal. Na hora, então assim, é maravilhoso. Às vezes você toma um remédio, não passa, com a acupuntura passa. E a acupuntura é só pra dor? Não. E dá pra tratar quase de tudo ou tem coisa que não Por dá? exemplo, eu tenho pacientes que eu atendo com dor articular, no joelho, por exemplo. Alguém que tem problema de condromalácia, de realinhamento articular, assim, a gente ajuda a aliviar um pouco aquela estrutura da artrose. Então, Não é eu que perguntei se é apenas pra dor, porque eu tenho curiosidade de receber Não. uma acupuntura. Mas eu fico pensando, Hoje não quero, eu não preciso. Aliás, eu não tenho a necessidade, não tenho uma dor. É a mesma coisa que tomar uma aspirina sem ter dor nenhuma. Sim. Então, tem um benefício de Tem. tomar a acupuntura sem ter dor que nenhuma? assim, as pessoas vão procurar acupuntura normalmente porque ou ela tá depressiva, ou ela tá com alguma dor, ou ela tá sentindo alguma coisa. Então ela usa essa técnica como? Eu usei muito tempo, eu fiz muito tempo acupuntura e ainda faço, mas eu faço porque é aquilo. Hoje você passou, você ficou nervoso aqui. Isso já mexeu na tua energia. Daí você não tá sentindo nada, mas pode ser que daqui a um mês você comece a sentir uma dor no estômago. Ou seja, é um reequilíbrio que você faz. Exatamente. Você pode usar a acupuntura semanalmente como reequilíbrio energético. Eu, particularmente, nunca senti medo da agulha. Inclusive, eu tenho curiosidade pra saber. Pra mim, A gente vai testar. É hoje! Eu imagino você igual o Pinhead do Hellraiser, cheio de agulha na cara. assim. Isso aí. Mas então, eu vejo como... Não sei a palavra, relaxante, não sei. Me dá uma sensação dessa. Vou contar uma coisa. Acabei de lembrar de uma situação que aconteceu na minha vida. Estava eu, há 2 anos atrás, viajando com amigos na Bahia. A gente estava num veleiro. Um dos nossos amigos era um pouquinho mais velho. Não sei quantos anos ele tem, mas um pouco mais velho. Acho 60, por aí. Ele tomou um tombo, gente. Ele virou o pé. Falou, acabou a nossa viagem, né? Porque ele não punha o pé no chão, isso e aquilo. Sim. Eu falei, eu não tinha nada, porque eu fui viajar e não levei nada. Pegou um ouriço? Não, gente, eu peguei um palito de dente. Sério? E fui ficar lá ponturando os pontos pra aliviar a dor. Isso e aquilo, fui fazendo. A gente conseguiu fazer a viagem. Vocês não acreditam. A gente não... Ele conseguiu andar, conseguiu fazer as coisas. Ele tinha um pouco de incômodo. Uhum. Mas ele conseguiu... A gente conseguiu passar nossos 10 dias no veleiro. Gente, quando ele voltou, ele foi no médico. Ele tava com o pé quebrado. Caramba! Ui. Então, assim, a acupuntura cura? Não, porque ela não curou a parte óssea dele. Sim. Mas ele conseguiu... O médico desacreditou que ele tava já há 10 dias com o pé machucado. E ele falou, a única coisa que eu fiz foi acupuntura, gelo... Eu usei tanto a acupuntura como meus dotes de educação física pra tentar ajudá-lo. Anti-inflamatório, essas coisas assim, pra ajudar? Só local. A gente não tinha medicação, a gente só usou coisa local. Mas o que eu fazia mais nele era acupuntura. Olha só com um palito de dente. E aí? Então eu vi a Cris fazendo isso num amigo, lá na praia, tal, com um palito de dente. Meio... 3 anos depois, eu tô lá com os meus amigos jogando um bilar. E uma deles cai e machuca o cotovelo. Eu falo, peraí que eu vou pegar um palito. É qualquer um ou porque você sabe o ponto certo? Não, a gente tem que saber exatamente o ponto certo. Tem um curso que é feito. Não dá pra fazer um curso do Google. Não. E assim, meu curso durou 2 anos, fora as especializações que eu já fiz em cima, mas e o quanto a gente tem que estudar, gente? A acupuntura tem que estudar todo dia. Eu falei do curso do Google, porque geralmente as pessoas hoje vão no Google, fazem uma busca lá e falam, olha, acupuntura é legal, deixa eu ver se tem no YouTube algum curso de acupuntura. Com palito de dente.
Não é assim. Foi uma alternativa que eu tive. Vou falar, é assim que se usa? Não, né, gente? Mas eu precisava estimular o ponto e por isso que eu usei o palito. Não. De forma alguma eu tô indo contraponto o que você falou, ou criticando. Não, de forma alguma. Você foi lá e resolveu. Eu tô dizendo assim, eu sou um olheiro que tô vendo de longe, e aí em outra ocasião... peraí, eu já vi uma pessoa fazendo. Não é qualquer um. Não é. Tem um ponto específico, tem características específicas de cada coisa. Você precisa ter um conhecimento ali. Não é só... A gente pode dar algumas dicas, às vezes à distância, falar pro aluno estimular com a mão mesmo, determinados pontos que favorecem, estimulando aquele ponto, vai melhorar a energia, ele vai te dar uma harmonia. Aquela coisa, né? Eu tenho um amigo, né? Não é aquela coisa de remedinho. Não tem como ser. Acupuntura não... Você tem que ir com uma pessoa que conhece. Não é que nem falar assim, chegou aqui, tô com uma dor de cabeça, não sei o que eu tomo. Você para aqui do lado e fala, toma tal coisa. Peraí, traz um palito Gina que eu resolvo. Não dá, né? Não dá. Tem que saber. Tem que fazer o curso, tem que estudar, tem que ter dedicação. Porque é muito complexo. Olha só que interessante. E aí é um estudo realmente sério, né? Sim. Agora... Todo mundo curte quando você chega lá e fala, olha, eu vou te propor, tem resultado, é 100%, como é que funciona? Não, gente, infelizmente, eu falo, a mente ela é plena e ela é dona do seu corpo mesmo, né? Se você tiver com a mente fechada para aquilo, muitas vezes não dá certo. A gente conhece casos, falando com professores, até na pós que eu fiz de acupuntura, infelizmente, tem muita gente que faz, acredita e aquilo funciona maravilhosamente. Agora, se você falar, não quero, não sei, será? A pessoa infelizmente, o será tratamento... ainda tá na dúvida, o será ainda tá... Então, mas o será já fica ali com aquele nãozinho no fundo e a mente não deixa você trabalhar com energia, você bloqueia. E o ditado, santo de casa não faz milagre, você já espetou os namorados ou não? Já, e dá certo, sim. Meus pais adoram. Outro dia meu pai brigou... Não, mas peraí, o nome disso é voodoo. Meu pai brigou... Fez a distância. Eu faço acupuntura no meu pai toda semana. Eu fiquei um tempinho sem fazer por causa dessa história da pandemia, não tava indo lá. Ele, oi, filha, bichinho fica ótimo. Mas você falou essa questão que se a mente não tiver preparada, não funciona. Isso é pra qualquer coisa. Tem gente que você fala, toma uma aspirina, você fala, não vai adiantar. Ela já tá achando que não vai adiantar. Mas tem a diferença, por exemplo, se você falar pra mim, tome uma aspirina, eu vou falar, não tomo, porque não me faz efeito. Que nem eu já sei, por exemplo, adianta eu tomar uma Novalgina de 500 miligramas? Não, eu preciso dar de 1 grama. Então assim, se você se conhece um pouquinho, você sabe que medicação você pode tomar ou não também. Mas no geral as pessoas não sabem, né? Não adianta ficar tomando ou indicando indicação por alguém, não funciona. É porque às vezes a dosagem tá errada. É por isso que não funciona. E às vezes a pessoa não sabe disso. E tem dosagem de acupuntura também ou não? Tem limite? Tem. E assim, eles brincam lá, né? Quando a gente pega o dispenser que vem 10 agulhas, porque assim, as agulhas são descartáveis. Eu te pergunto eu abro aquele pacotinho, eu uso em você e depois eu dispenso no lugar correto, porque isso é material que vai como se fosse material cirúrgico. E é tudo metálico? Ou já tem outro material? Não, agulha é metal. Eu não sei, não vou te lembrar que tipo de metal que é, não vou te falar porque eu não me lembro mesmo. Mas normalmente elas são importadas, não faz ainda aqui no Brasil. Muito fina. Muito fininha, tem várias medidas de tamanho, porque tem agulhas que é só pra orelha, tem agulhas que a gente usa no corpo. Tem umas que atravessam o crânio. Tem agulhas grandes que a gente tem por causa da lombar, que às vezes os meridianos são muito profundos. Ui, enfiaram meu Tem as meridiano intradérmicas que são bem pequenininhas, então tem vários tamanhos. Olha só que interessante. Tem no olho? Tem no globo ocular? Não, né? Não pode. A gente tem um ponto, que é aqui pertinho da onde sai a lágrima. Mas esse ponto não é muito usado porque dá aflição nas pessoas. Além do globo ocular, tem algum outro ponto que não é indicado? Então, assim, não é que tenha contraindicação, mas, por exemplo, tem alguns pontos que são na região pélvica, muito perto dos órgãos genitais, a gente acaba não usando. Porque as pessoas ficam acuadas. Mas lá na China, lá no 1000 anos atrás, existe então? Não tem limite. Então, o corpo inteiro. Então, na fase milenar, os imperadores, eles faziam acupuntura, eles eram atendidos. E daí uma das esposas deles precisou fazer acupuntura, mas outro homem não podia tocar na mulher. Daí foi onde nasceu uma técnica nova,
que a gente só mexe do antebraço à ponta dos dedos, do joelho à ponta dos pés, que eram os únicos locais que esse acupunturista podia mexer. Porque lá são chamados de médicos os acupunturistas, tá? Daí nasceu uma nova técnica. Ah, que legal. Tem várias técnicas, então. Porque a gente consegue atingir o corpo todo por essa região. Porque a gente tem determinados meridianos que passam no antebraço e na perna, que você consegue trabalhar o que você necessita. E o resto do corpo você não precisava mexer. Ô Cris, a reflexologia dos pés, orelha, mão, sei lá, tem a ver com a acupuntura também, os pontos? Tem. Totalmente. Essa técnica, ela tem na palma da mão, você fala? Ela tá totalmente relacionada aos órgãos que tem a ver com a acupuntura. Tanto que tem curso de especialização que as pessoas vão migrando e acabam fazendo também essa especialização. Interessante, porque eu vejo o seguinte, às vezes eu tô com, sei lá, eu comi uma coisa e eu tô enjoado. Aí eu vou no ponto da orelha que representa, de repente, o estômago, o fígado, e tá dolorido aquele ponto na orelha. A mesma coisa no pé. Eu falei, nossa, tem tudo a ver pontos com tem exatamente a ver, mas às vezes o seu estômago tá sensível, você apertou lá o ponto, porque você tá sentindo, mas às vezes não é a causa. É o que você tá sentindo. Às vezes a causa é outro meridiano e outro órgão, né? Por isso que a gente precisa fazer a anamnese. Ah, olha só que interessante. Nossa, isso é muito legal, porque assim, eu acho que você aliou duas coisas que se complementam, que é a questão da educação física com a acupuntura, mas eu achei muito legal o fato de você não ficar pensando plenamente na estética, porque tem gente que faz acupuntura, por exemplo, para emagrecer. Não, você está pensando realmente na qualidade de vida. Sim. E isso é importante. Sim, né? É o que eu mais prego e é o que eu mais peço para todo mundo que eu conheço. Você mais prega fazendo acupuntura? O que eu mais Prega prego. todo mundo com pregador. Olha só, com prego serve também? Exato. Olha, se tiver só o prego eu for ter que estimular um ponto com o prego, dá certo sim. Olha. Claro que dá. Mas aí, você então prega Que é necessário ter exercício, rotina e atividades e coisas essas que você faça como acupuntura, porque a gente também tem que cuidar de dentro, a gente tem que cuidar da nossa energia pro corpo sessão também. Fora isso também, uma boa nutrição, coisas assim. Engraçado, aí que vira uma coisa integrada, porque Exatamente. A gente fala de uma físio que ajuda a trabalhar algum problema específico, você que trabalha toda a unidade pensando no futuro, a acupuntura que também trata dentro, interior, a alimentação, que é o combustível que você está colocando. Então, assim, eu gosto muito dessa coisa integrada, essa medicina integrada mesmo. A saúde, ela é plena. E se você pegar todas os raminhos que ela tem, se você pegar todos os profissionais de todas as áreas, com certeza você vai chegar na idade avançada com qualidade. Com qualidade, um bom potencial. Agora, Cris, eu tô querendo envelhecer com qualidade e me interessei por você. Como é que a gente acha você? Eu tô no Instagram, tô começando essa história de Instagram, pessoal. Meu Instagram é Cristine Personal Acupunturista. Legal. Se quiser me encontrar também no Facebook, é Cristine Fuoco, Cristine.fuoco. Tá. E tem meu telefone também. Tô Pode online falar. sempre, meu telefone o DDD é 11, atendo em São Paulo inteiro, tá, gente? DDD 11 99532 8254. De novo, 11. 99532 8254. Legal. Seria legal seguir a Cris pra você ter uma dúvida lá, você responde, Cris, a pessoa, Cris, eu tô com tal coisa, tal, o que você acha? Claro, com certeza. É só me ligar, é só me mandar uma mensagem. Eu tô lá, tô sempre ligada e o que eu puder fazer pra ajudar as pessoas, eu tô sempre à disposição. Poxa, que legal. Ótimo. Muito obrigado por esse papo muito interessante. Eu acho que ainda dá pra desdobrar muito mais coisa. Muito mais coisa. Já está convidada pra futuramente vir falar mais aqui com a gente, né? Legal, legal. Pessoal, você que está nos ouvindo até agora, agradecemos de coração. Deve ter alguém ouvindo, Rojão, é isso? Tá, tem muita gente ouvindo, o pessoal lá de Nova York, lá no... É verdade. Novamente, um abraço para Nova York, no Maranhão. E de todo mundo que estiver ouvindo. Você que está ouvindo, que tem a sua sugestão, que tem sua crítica também, deixa a sua opinião. É muito bom também receber as informações de vocês, de onde vocês estão ouvindo. Sempre deixa aí o seu recado. Legal, então a gente se ouve na quinta-feira que vem
Muito obrigado, Cris. Obrigada a vocês, meninos. Foi um prazer estar aqui. Prazer foi todo nosso. Todo nosso. Obrigado a você, Rojão. Muito obrigado, Fabito. E obrigado a você que está aqui com a gente, sempre curtindo e seguindo. Um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço. De agulha pra quem é de agulha. Valeu. Tchau. Tchau.